Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A morte venceste, o véu tu rompeste, tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar, queridos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Te exaltamos, Jesus, neste lugar. Vamos ao início. Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, sim, e perdoar. na cruz Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está.
está nas mãos do meu Jesus. que vivo está. E quando enfim Chega a hora em que a morte enfrentarei. sem medo, Então terei vitória. verei na glória, Verei na glória do meu Jesus que vive está. porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está Nas mãos do meu Jesus que vive está. porque Ele vive. Diga isso, eu posso crer no ar, a nossa esperança. Temor, mas eu bem sei, eu sei, está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Eu sou grato por tudo que tenho. Um tesouro maior, diga, tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna. Maior prova de amor não há. Maior prova De um amor tão profundo. tem vida, cante. Tenho vida, alegria. Em todo tempo Temos amigos à mesa de Jesus. tenho amigos, Família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Te louvamos, Jesus. Louvarei, cante. Louvarei ao Senhor em todo tempo. o teu louvor estará. Seu louvor estará continuamente Em meus lábios, nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. vamos fazer de novo. Louvarei. Podemos ouvir só as mulheres. O Senhor em todo tempo. Seu louvor vamos ouvir agora as vozes de trovão, os homens. Em meus lábios e também no coração.
Jesus Cristo será, Jesus Cristo será a nossa canção. Todos juntos, diga. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Cante. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos ao início. Razão da minha adoração, ó Jesus. te louvamos, Deus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te glorificarei em todo tempo. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu amado Jesus. Eu te louvarei, sim, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo louvaremos ao nosso Senhor. Cantemos juntos em todo tempo, diga. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Sim, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Em todo tempo, o tempo todo, louvaremos aquele que é o autor e consumador. Exaltado, exaltado.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, cante mais uma vez. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Meus irmãos, nós vamos nesta noite dar sequência, né, a nossa série. Pode projetar aí, meu irmão, para nós. Nós estamos numa série de sermões sobre o Rei do nosso reino. O Rei do nosso reino. Esta é a série. Esse já é o terceiro sermão. No primeiro sermão nós vimos que o Rei do nosso reino é a luz do mundo. E nós vimos o texto dos magos quando eles seguiram a estrela e estiveram diante de Jesus, que é a luz do mundo. No segundo sermão nós vimos que Jesus é o Filho amado. No batismo, quando o Espírito Santo, quando Jesus compareceu a João Batista, e então ali ele foi batizado, e naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele. Ali nós ouvimos a manifestação do Deus Trino e a voz do Pai que dizia: este é meu Filho amado. E hoje nós veremos, no nosso terceiro sermão, você colocou eu? O ponto? Isso. Nós hoje no terceiro sermão nós veremos que o Rei do nosso reino é o Filho obediente. E o texto que nós vamos ler, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, é em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, você vai abrir aí, nós vamos meditar nesse texto de Mateus capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4, de 1 a 11. Um minutinho, irmãos. Os irmãos acompanhem comigo? Ora, Mateus 4, o vento soprou aqui e tirou. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrardes me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Queridos, quando eu era criança, eu não vi Pelé jogar. Inclusive ele se encontra hospitalizado, muito grave o quadro de saúde dele, já na sua idade. Mas eu peguei aí o finalzinho de Pelé, o grande jogador de futebol, considerado pela imprensa mundial como o rei do futebol. Nós estamos no período da Copa do Mundo, um pouco chateados porque o Brasil foi desclassificado, né? Mas o que eu estou querendo falar sobre Pelé? É porque Pelé, ele inspirou muitos jovens para jogar bola. Muitos olhavam para Pelé e desejaram ser como Pelé, praticar futebol e alcançar o sucesso que Pelé teve. E aí quando um jovem ele vai para a escolinha de futebol, né, geralmente os treinadores falam: seja como Pelé, seja como Pelé. Quando a gente olha para esse texto, por que eu estou fazendo essa introdução? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus Cristo, Jesus sendo tentado. E assim como as crianças, assim como Pelé se torna um astro que os jovens, as pessoas, os meninos querem imitá-lo e querem alcançar, e o difícil é ser como Pelé. Se é difícil uma criança ser como Pelé, são poucos atletas que chegam ao nível do Pelé. Imagine imitar a Jesus, ser igual a Jesus. Mas assim como os jovens querem imitar Pelé, querem chegar ao sucesso de Pelé, nós como cristãos também devemos ter o desejo de imitarmos a Jesus, de sermos parecidos com Jesus. Nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras e olhar para a Bíblia e ver Jesus como nosso referencial, ver Jesus como o modelo para as nossas vidas, e Ele que é o Rei do nosso reino. E nesse texto eu gostaria que nós olhássemos para a gente entender um pouco de que nós devemos lutar contra a tentação no poder daquele que a derrotou. Jesus Cristo, Ele foi tentado e Ele derrotou a tentação como um filho obediente. E eu queria nesta noite te chamar para que nós olhássemos para Jesus, assim como os jovens querem imitar a Pelé para se tornarem bons jogadores de futebol. Nós também devemos olhar para Jesus e querer imitá-lo para que nós possamos resistir e vencer a tentação como Jesus Cristo venceu. Se é difícil, como eu disse, crianças, jovens se tornar como Pelé, não é muito mais é difícil ser como Jesus, mas é o nosso alvo. Assim como as crianças querem ser igual a Pelé, nós temos que desejamos ser como Jesus Cristo. E eu queria que nós olhássemos para o nosso texto nesta noite e ver o que está acontecendo aqui nesse texto. Vamos começar primeiro dando uma olhada no que o que está acontecendo no texto que nós lemos.
Verdadeiramente esta é uma daquelas passagens que nós podemos utilizar vários sermões, né? Várias semanas aqui estudando sobre esta passagem. Essa é uma das passagens que nós podemos escrever livros, inclusive tem vários livros, né, escritos a partir desta passagem. Vários livros foram escritos. Mas nós vamos passar alguns pontos aqui rapidamente dessa passagem, e eu quero que nós olhemos para essa passagem a fim de que nós aprendamos com Jesus, como vencer a tentação. E quando nós olhamos para o versículo 1, né, do capítulo que nós lemos aí, o texto diz, no versículo 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Como nós vimos no sermão passado, domingo passado, esse episódio aconteceu logo após Jesus ser batizado. Jesus tinha sido batizado, e depois que Jesus saiu da água, o texto diz que uma voz do céu diz: este é o meu filho amado. Logo em seguida desse episódio, ele é levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. Agora Jesus está no deserto. O deserto não é apenas um lugar marcado pelos perigos físicos, tá? Onde a pessoa que está no deserto, ela está exposta a elementos, né? Tempestades, serpentes, frio, calor. O deserto é um lugar extremamente, né, difícil de estar nele. E também era conhecido por ser um lugar espiritualmente perigoso, associado a manifestações demoníacas naquela cultura, na cultura dos tempos de Jesus. Então o deserto era tido também como um lugar demoníaco. E o pai acabara de expressar que Jesus era o seu filho amado, e agora o pai permite, e o Espírito que desceu sobre ele na hora do batismo o leva para o deserto. E o que torna a coisa aqui ainda mais perigosa é o fato de que o texto diz para nós que Jesus estava sem comer nada, depois de orar e jejuar durante 40 dias e 40 noites. Jesus teve fome, ele estava faminto. Você pode pensar, ele estava sozinho na solidão, ele está ali no seu coração buscando a comunhão com o Pai em oração, ele está em jejum, ele fica sem comida para se concentrar na oração. Mas o que nós vemos aqui é o que está bem claro, é que algo está acontecendo, e o texto diz para nós que o tentador então se aproxima de Jesus. No momento em que ele está fragilizado, no momento em que Jesus está com fome, no momento em que Jesus está sozinho, Satanás se aproxima de Jesus. E o versículo 1 diz que Satanás, né, ele é o tentador. Ele seria agora Jesus tentado por Satanás, tentado pelo diabo. A Bíblia fala para nós que ele é o adversário das nossas almas, e que Satanás, ele nos tenta em todas as coisas. E o texto então diz para nós que Satanás aproxima de Jesus, e ele vai num ponto crucial. O texto diz para nós que ele vai dizer para Jesus assim: ó, se você é o Filho de Deus. Olha a tentação de Satanás. Ele é bem estratégico, Satanás, porque ligando o sermão do domingo passado com o de hoje, no domingo passado Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu, e a palavra de Deus foi: este é o meu filho amado em quem me compraz. Agora Satanás vai e tenta Jesus dizendo: ó, se você é o Filho de Deus, né? Olha, Satanás está fazendo um link no sermão de domingo passado, na passagem, no acontecimento anterior do batismo. Satanás está: então Deus disse que você é filho dele. Se você é filho dele realmente, então
transforma essas pedras em pão. E veja que a tentação dele é exatamente esta. Ele vai dizer: mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus mesmo, como ele afirmou que você é, então faça isso, transforma. E Jesus poderia ter feito isso. Jesus poderia transformar pedras em pães. Ele tinha poder para isso. Mas ele não contesta, ele não atende o desafio de Satanás. E pelo contrário, ele vai citar uma passagem que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando ele vai responder a Satanás com as escrituras. Ele vai dizer assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Satanás vai trazer uma passagem lá do Antigo Testamento, quando Deus fala com o povo de Israel lá no deserto, quando Deus deu o pão, o maná, e o povo lá recebeu o maná dos céus, e o povo ficou maravilhados com o maná que eles comiam. E Deus diz: nem só de pão material viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Eu gosto muito do teólogo Russell Moore. Ele vai escrever um livro inteiro sobre esta passagem, e ele disse que as tentações de Satanás são para o consumo. Satanás tenta a gente na área do consumo. Ele tentou Jesus na área do consumo, e a sociedade moderna capitalista dos nossos dias, ela procura fazer isso. Quantas pessoas se endividam, quantas pessoas cometem pecados na área de avareza, na área de acumular bens, coisas materiais. Satanás continua usando essa sociedade de consumo e algo que é material, que Jesus estava precisando naquele momento. Ele diz: se você está com fome, então, e se você é o Filho de Deus, atenda essa sua necessidade. O inimigo está tentando fazer com que Jesus vá contra o plano de Deus. Coma Jesus, transforma, você pode matar a sua fome, mas o Senhor confia plenamente no Pai. Jesus sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, que embora ele pudesse satisfazer a sua necessidade material, transformando em pedra em pão e comendo, ele sabia que Deus ia prover para ele, e que aquele não era o momento. E aí então nós vamos para a segunda tentação. A segunda tentação, o texto diz que Satanás então o diabo levou Jesus, à cidade santa, colocou parte alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus. Ele usa aqui novamente a mesma expressão, fazendo link à palavra de Deus. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos os anjos te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Se você é filho de Deus, pule daqui. Você não acredita? Deus não falou que você é filho dele? Muitas vezes Satanás faz isso com a gente. Você não é crente? Você pode. Você não acredita que ele é o seu pai? Se ele realmente é o seu pai, ele não irá te proteger, ele não vai te guardar. Prove para mim que você é o filho dele. Prove para mim que ele vai te guardar. Dessa vez Satanás, ele é tão astuto que ele está usando as escrituras. Ele vai usar o Salmo 91, no Salmo 91, essa passagem que Satanás cita aí, é o Salmo 91, que é um salmo messiânico que fala que o Senhor dará ordem aos anjos para guardar Jesus. E Satanás cita um salmo. Satanás é astuto. Muitas vezes, na hora que ele vem nos tentar, ele usa até a própria Bíblia para nos levar a desobedecer a Deus. Mas Jesus realmente não acredita. Ele acredita que na palavra de Deus, na promessa de Deus para ele, que os anjos guardará. Ele acredita que a sua segurança está sobre o cuidado do seu Pai. Mas ele sabe o que as escrituras diz.
né, quando ele vai responder a essa tentação, dizendo: não darás o Senhor teu Deus. Ele vai citar Deuteronômio novamente, lá no Antigo Testamento, a palavra. Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste os vossos pais em Massá, lá no deserto, onde Moisés disse para o povo para nunca fazer isso, tentar o Senhor. E aí nós vamos para a terceira e última tentação, né? Depois que o diabo vai levar Jesus num alto monte, num lugar alto, e Satanás vai mostrar para Jesus todos os reinos da terra, todo o esplendor de toda a glória dos reinos da terra, e Satanás vai dizer a Jesus assim: tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Satanás, ele é chamado na Bíblia de o príncipe deste mundo. João, né, lá em João capítulo 1, 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Paulo vai dizer que, se referindo a Satanás como o Deus deste século, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer que este mundo, que o Satanás é o Deus deste século. Em Efésios, Paulo vai dizer que ele é o príncipe das potestades do ar. Embora Satanás ele tenha o domínio durante esses dias, ele tem um domínio aqui na terra, esse domínio é limitado, com certeza, e não vai durar para sempre, não é um domínio eterno, isto é um fato. Mas Satanás, realmente como ele é chamado o pai da mentira nas Sagradas Escrituras, ele está aqui mentindo, porque ele não é dono de tudo, não pertence a ele, pertence a Deus. Ele na realidade é o grande enganador. Deus é o verdadeiro dono e que governa o mundo. Somente ele pode sentar Jesus ou colocar Jesus nos lugares celestiais. E Satanás, dessa vez, ele não usa a palavra se você é filho de Deus. Ele não vai usar a mesma expressão que ele usou nas duas primeiras tentações. Ele está tentando enganar Jesus para que se prostre diante dele. Mas o Senhor vai dar uma resposta, e a resposta que Jesus vai dar se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, quando Jesus vai dizer: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele não pode desobedecer o primeiro mandamento. Jesus, ele vai e traz na sua mente o primeiro mandamento: só a Deus adorará, não posso adorar a outro. Eu não posso me render a nenhum outro Deus, eu não posso ter outra coisa, nenhuma outra pessoa que pode ocupar o lugar central da minha vida senão Deus. E no versículo 11 nós lemos que depois quando o diabo tenta e Jesus não cai, o diabo sai e vai embora. E os anjos então vêm e traz alimentos para Jesus e lhe dão comida. O que nós devemos compreender nesta passagem? O que nós devemos compreender nesta passagem? A primeira coisa que nós devemos compreender nesta passagem é que nós necessitamos de um Salvador. Foi por isso que Jesus veio. Ele é o rei do nosso reino, e ele veio para nos salvar. Quando Satanás vier até a sua vida com as tentações, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, use a palavra de Deus como arma, como instrumento para você se defender dos ataques de Satanás, e ele vai embora, como aconteceu com Jesus. Satanás tentou Jesus, oferecendo pão, oferecendo glória, pedindo adoração, e Jesus usou a palavra, as Escrituras, para se defender. Quando Satanás vier lhe oferecendo coisas para te tirar da presença de Deus, usa as Sagradas Escrituras. Agora não é apenas você pegando a Bíblia e falando palavras, não é apenas isso. Não basta apenas você deixar a sua Bíblia aberta lá na sua casa
que as páginas sejam amarelas para poder proteger sua casa. Não adianta só você falar da boca para fora a Bíblia. Você precisa crer e você precisa viver a palavra. Não basta apenas você gritar, como se ao gritar um versículo bíblico fosse um chavão. Não é suficiente. Nós precisamos de muito mais do que apenas olhar para o exemplo de Jesus. Nós precisamos agora de um Salvador, nós precisamos de Jesus. Pense comigo sobre quem é Jesus. Nós vimos que Ele é o Filho amado. Domingo passado a gente viu isso. Nós vimos domingo passado que Ele é o próprio Deus. Ele é chamado de o Filho de Deus. Como nós sabemos isso? Se a gente voltar para o capítulo 2 de Mateus, você vai lembrar que José, depois que os magos vêm e fala com Herodes, Herodes pede para os magos retornar, avisando onde é que está o menino, porque ele iria matar, e ele mandou matar, e o anjo aparece então a José e a Maria, e avisa que eles deveriam sair de Belém, e eles em obediência saíram de Belém e foram para o Egito. E lá no versículo 15, Mateus vai citar a Oséias dizendo: foi para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. E isto é o que o Pai vai dizer novamente no batismo, quando Jesus sai da água, como nós vimos, ele diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja que Deus, Ele derramou sobre Jesus a sua afeição. Jesus é o Filho amado de Deus, e Jesus é o amado de Deus, e Ele está derramando aqui sobre Jesus. Ele está dizendo que Ele é o Filho amado. E Jesus então, Ele entende que Ele é o Filho amado, e Ele veio para obedecer. Por isso que Ele disse que a minha vontade, que a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E Jesus, como Filho amado, Ele foi um Filho obediente. E Ele foi um Filho obediente por quê? Para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Rei. E que coisa maravilhosa é porque Jesus, Ele como Filho de Deus, Ele como Filho amado, Ele como nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso servo. O versículo 17 de Isaías 42 vai dizer isso para nós lá no Cântico do Servo. A gente vai ver que Jesus, quando Isaías fala no capítulo 9 que Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre ele, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E lá no capítulo 53, aí Isaías vai dizer que esse menino que é o rei, que é o governador, esse menino veio para ser um servo, para morrer por nós, para dar a sua vida por nós. E aí Isaías vai profetizar: verdadeiramente esse menino, Jesus, o Filho obediente, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Nós não temos condições de vencer a tentação, de vencer o pecado, sem um Salvador. Foi por isso que Jesus Cristo veio para morrer, para levar sobre si os nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores, para levar sobre si os nossos sofrimentos. Jesus Cristo, Ele é o Rei servo, Ele é o Filho obediente, Ele é aquele que veio para morrer a nossa morte. Então Jesus sabe que Ele é Rei, Ele sabe que o seu reino viria, mas Ele também percebe que vem como servo para dar a vida pelas nações, para dar a vida em resgate de muitos. Ele sabe que há glória pela frente, Ele sabe que o Pai lhe dará a glória, mas Ele sabe que teria que antes da glória vir o sofrimento, e por isso Ele veio e Ele se tornou o Filho obediente.
Vamos pensar um pouco sobre o que Jesus fez por nós. Nós não podemos ler as palavras que nós estamos diante delas aqui, se não deixar nossas mentes voltarem para o próprio texto lá no deserto em Israel. Quando Israel andou 40 anos pelo deserto, não foi apenas 40 dias. E a Bíblia diz que Deus fornece durante os 40 anos alimentos e comida em abundância para o povo de Israel. Mas Israel não confia que Deus é o Pai provedor, e por isso a gente vê Israel sempre reclamando, murmurando. Eles duvidavam do amor de Deus. Deus mandava o maná, eles reclamavam porque não tinha carne, e Deus mandava, eles continuavam reclamando, eles não acreditavam no poder de Deus. Mas Jesus aqui é o filho obediente, e Jesus aqui agora ele está no deserto, não 40 anos, mas 40 dias e 40 noites orando, e ele não tem pão, mas ele não reclama, ele está confiando no Senhor. Sua mente também deve voltar para o chamado de Deus, que enfrenta a própria tentação, levando-nos também para os filhos que Deus fez, Adão e Eva. Quando Adão e Eva eles pecaram e desobedeceram a Deus, mas Jesus é o filho obediente. Como Adão e Eva desobedeceram, como Israel, o escolhido de Deus, desobedeceu no deserto, Jesus foi aquele que foi obediente. Jesus foi o filho obediente. Jesus, ele não é apenas um exemplo para nós, mas ele é o nosso Salvador. Se Jesus não tivesse obedecido até a morte e morte de cruz, nós estaríamos perdidos. Ele não é apenas um exemplo para a gente ser seguido, para a gente seguir, mas ele é o nosso próprio Salvador. Então nós devemos olhar para isso, mas também nós devemos não só perceber que nós precisamos do Salvador. Nós não temos condições de viver a vida que agrada a Deus se não for por meio de Jesus. Nós precisamos de Jesus, Ele é o nosso Salvador, mas nós precisamos também seguir o nosso caminho, a nossa caminhada. Essa passagem mostra para nós. Pense um pouquinho sobre quem nós somos, se nós cremos naquilo que nós vimos na semana passada, que nós também somos filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos. Se nós somos filhos de Deus, nós também estamos na caminhada, assim como Jesus veio, nós devemos também obedecer. Mas a Bíblia diz que nós não só também seremos filhos, e nós somos filhos em Cristo, mas um dia nós também reinaremos com Ele. A Bíblia diz para nós, né, através do Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim: se perseverarmos, com ele também reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. Ou seja, presta atenção nisso aqui, como era maravilhoso. Assim como Jesus, como filho obediente, obedeceu até a morte de cruz, ele seguiu o seu caminho, ele foi obediente. Se nós, como filhos de Deus, seguimos a nossa vida aqui na terra, em obediência, em amor, olhando para Jesus, não só como nosso exemplo, mas como nosso Salvador, um dia também nós reinaremos com Ele. Um dia também nós reinaremos com Ele. Mas nós não podemos esquecer de algo importante. Como Jesus, também nós somos chamados para sermos servos. A glória está diante de nós, mas também o sofrimento nos espera. Nosso caminho também é de serviço. Nosso caminho é também nossas cruzes que nós vamos carregar aqui nessa vida. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos dar a nossa vida completamente para Ele. Nós precisamos negar a nós mesmos. Assim como Jesus se entregou completamente, foi servo, na nossa caminhada aqui na terra, se nós queremos um dia reinar com Cristo, nós também devemos ser servos aqui uns dos outros. Nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos servir, assim como Jesus fez. E eu queria, no último ponto desse sermão, chamar a gente, como é que a gente deve proceder quando nós somos tentados? Queria tirar alguns minutos para você, olhando para Jesus, como nosso exemplo, como nosso Salvador, como a gente comportar quando nós somos tentados, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, eu queria que nós
lembrássemos, lembre-se de quem é Jesus e o que Ele fez por você. Quando você for tentado na sua vida, e a Bíblia diz que todos nós somos tentados, assim como Satanás tentou Jesus, nós também somos tentados. Somente quando nós lembramos do Evangelho, nós podemos ter algum sucesso na nossa luta contra o pecado. Nós não resistiremos e obedeceremos para que Deus nos aceite, se a gente não lembrar de quem Jesus é. Nós percebemos que nós somos aceitos, e então nós vamos procurar lutar contra o pecado, que é o que Ele pede para que nós façamos. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele é o nosso Salvador, que Ele nos resgatou do pecado, e Ele quer que nós vivamos para a glória dEle. Nós lembramos do que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário, então nós não vamos entregar, nós não vamos ceder à tentação do inimigo. E aqui eu quero trazer o pensamento deste teólogo, deste pastor. Ele diz o seguinte: quando somos tentados pelo pecado, não devemos apenas dizer, eu não deveria fazer isto. Quando Satanás vem e oferece para você pecar, em qualquer área da sua vida, nós não apenas devemos dizer, eu não deveria fazer isto, mas nós devemos dizer, eu não preciso fazer isto. Veja a tentação, Jesus foi levado, Satanás disse, olha as pedras aqui, transforma elas em pão. Jesus, ele não apenas disse, eu não deveria fazer isso, ele disse, eu não preciso fazer isto, nem só de pão viverá o homem. Lembre-se do que Jesus fez por você, quando você for tentado, Ele te salvou, Ele te resgatou, você não precisa ceder à tentação. Apegue-se à palavra, apegue-se à palavra. Você percebe que quando Satanás tentou Jesus, em todas as respostas de Jesus à tentação, foi com a palavra, foi com a palavra, foi com a palavra. Para nós mesmos não esquecermos de que nós precisamos de guardar a palavra do Senhor. O salmista diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra o Senhor. Então, meu querido, não deixe a Bíblia fechada na sua casa, ou se você tem ela no seu smartphone, no seu computador, seja da forma, nós temos várias maneiras de ler a palavra. Leia a Bíblia, coloque ela no seu coração, ame a palavra de Deus, e quando você for tentado, use a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, que se você obedecer a palavra de Deus, você não cairá na tentação. Jesus simplesmente citou a palavra e obedeceu a palavra. Se você quer resistir todas as tentações do inimigo, você precisa conhecer a vontade de Deus na sua palavra, na palavra dele, e você precisa colocar a palavra dele em prática, e você vai vencer as tentações por meio da palavra do Senhor. Quando você for tentado, intensifique-se na oração, intensifique na oração. Jesus estava aqui orando, ele estava na comunhão com o Pai. Jesus estava no deserto e ele estava em jejum e oração. Isso significa que ele estava sem dúvida orando. Este é Jesus, o Deus Filho. Como uma criança no berço, que sente o perigo, que teme por sua vida, nós temos que gritar socorro, nós temos que gritar para o nosso Pai Celestial. E a oração é isso. Quando você for tentado, clame ao Pai, ore, intensifique. Deus me fortaleça, Deus me ajuda para mim não cair nessa tentação, em qualquer área da sua vida. Conecte-se também com outros irmãos, conecte-se com outros irmãos. Jesus está aqui sozinho no texto, mas novamente você não é Jesus, certo? Você não é Jesus. Jesus estava sozinho, você não é Jesus, nós não somos Jesus.
Lembra como eu introduzi? Muitos querem ser como Pelé, mas não é Pelé. Você não é Jesus. Você precisa lembrar que você precisa de outros irmãos. Na hora da tentação, procure ajuda. Procure irmãos que vão orar com você. Procure irmãos que vai ler a palavra com você. Procure irmãos que vai te fortalecer, vai ajudar você. Como diz o teólogo, né, O.F., ele vai dizer assim, ó, o cristão precisa de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. Ele precisa dele repetidas vezes quando fica inseguro e desanimado, pois sozinho não pode se ajudar sem desmentir a verdade. Ele precisa de seu irmão como portador e proclamador da palavra divina da salvação. Você precisa, nós precisamos. Na hora da tentação, procure ajuda, procure alguém para orar com você, para caminhar com você, para você poder resistir à tentação. Também mantenha-se fiel. Tantas pessoas que professavam a fé em Cristo por muitos anos e abandonaram o barco, estão longe, abandonaram a fé, cederam à tentação, caíram no pecado, estão longe. Não se incline em suas dúvidas, faça o que Jesus fez, mantenha-se com seu Pai, mantenha-se na palavra de Deus, mantenha-se nas verdades do Evangelho, mantenha-se na sua fé, não deixe, não retroceda, não abandona, mantenha-se firme, persevere, não fique na beira do barco, porque quando o vento soprar, se você estiver na beira do barco, ele vai te jogar no mar. Fique no meio, fique no centro do barco, fique no centro da palavra de Deus, fique no centro da intimidade com Deus. Use a igreja, a comunhão dos irmãos para fortalecer a sua fé, para que você possa resistir às tentações do inimigo. Quando as dúvidas vierem, quando as provocações vierem, nós precisamos desses passos que nós colocamos aqui. E eu quero encerrar chamando você para a gente refletir e praticar. Eu quero trazer 4 perguntinhas rápidas para você. A primeira perguntinha é: qual é o problema? Por que não apenas atender esses desejos? Por que Jesus não atendeu? Jesus podia transformar pão em vinho, ele poderia fazer, por que não? Porque Deus tinha um plano para Jesus, e o plano para Jesus implicava em obediência. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer fazer de você herdeiro e co-herdeiro com Cristo do reino celestial. Sua pátria não é aqui nesta terra. Você não precisa ceder às tentações do inimigo que limita aos seus prazeres aqui na terra. Você vai perceber que Satanás sempre lhe tenta para manter você aqui no foco na terra, nas coisas deste mundo, para te tirar do foco da eternidade. E você não precisa atender os desejos de Satanás para deixar você preso aos prazeres aqui deste mundo, às coisas deste mundo. O problema é que você foi chamado para algo maior. E quando você cede a esses desejos, você está fugindo do propósito de Deus para a sua vida. A outra pergunta que geralmente se faz é, né? O que Deus pensa que está fazendo? Por que eu coloquei essa perguntinha? É porque a Bíblia diz que Deus foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. A mesma coisa acontece conosco. Deus permite, e Deus permite que o tentador venha, Deus permite que nós sejamos levados à tentação. Aí a gente pode perguntar: por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permite? Por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Eu sou responsável por causa disso? Deus tinha um plano. Deus não tenta ninguém. Ele não tenta ninguém. Lá Tiago vai dizer para nós que ninguém é tentado. Ao ser tentado, diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta. Deus não é tentador. Ele permite que nós passamos pelos próprios desejos pecaminosos, pelos estímulos
nós somos tentados pela nossa própria cobiça, nós somos tentados por Satanás, e Deus permite que nós passamos por isso, porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano, e nós somos responsáveis sim, assim como Jesus era responsável, e Ele foi obediente, o Filho obediente, e obediente até a morte. Você é responsável quando você cede à tentação. Aí a outra perguntinha que eu queria colocar é: Jesus realmente entende a gente? Ele poderia ter pecado? Será que era outra questão que a gente podia trabalhar no texto? Será que Jesus poderia ter pecado? A Bíblia diz que, o escritor de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que possa compadecer de nós como Jesus Cristo, porque Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E é por isso que Jesus entende a gente. Quando nós somos tentados, quando nós somos provocados, quando nós passamos por dificuldade, Jesus entende a gente, porque Ele passou por isso, e Ele foi obediente, e Ele venceu. Ele poderia ter pecado? Eu creio que Jesus é 100% Deus, e Ele foi 100% homem. Vou explicar aqui uma coisa para você entender. Eu posso matar a Cristina? Eu posso. Só que eu não farei isso. Por quê? Por causa daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estou citando aqui a Cristina, minha esposa, para a liberdade. Jesus poderia pecar como homem? Ele poderia. Ele poderia pecar como homem, mas Ele não pecou. Por quê? Porque Ele tinha um propósito, e Ele sabia do plano de Deus para a sua vida. Essa é a questão interessante que nós temos que entender. E Ele não pecou, porque Ele foi o Filho obediente. E eu só não pecarei, só não matarei a Cristina se eu for obediente ao Pai, porque eu posso fazer isso. Eu posso vir a fazer. E eu só não farei se eu for obediente ao Pai. Eu citei esse exemplo tanto duro, mas você pode fazer esse exemplo em relação a qualquer tipo de pecado. Você pode pecar, mas você também pode ser obediente, como Jesus foi como filho. Jesus foi obediente. Você não precisa cair no pecado, você não precisa cair na tentação. Se você estiver na dependência de Deus, como Jesus esteve na dependência de Deus, e Ele não pecou, e nós temos Ele como nosso companheiro para nos ajudar. E então por que Deus permite que a gente é tentado? E se a gente falhar quando a gente é tentado, o que eu tenho que fazer? Deus permite que nós sejamos tentados para que nós sejamos provados, para que nós sejamos aperfeiçoados. Deus nunca nos deixará perecer na tentação. Ele permite que nós vamos para a tentação. Ele levou Jesus para ser tentado, para mostrar a fidelidade de Jesus, para mostrar que Jesus era o Filho obediente. Ele permite que nós também passemos pela tentação, para que nós revelemos que nós somos os seus filhos e que nós somos obedientes a Ele. E se eu pecar na tentação, o que eu preciso? Eu preciso arrepender do meu pecado, eu preciso confessar, eu preciso clamar pelo sangue de Jesus, porque Ele é o meu Salvador para me ajudar. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. A vontade de Deus é que nós não pequemos. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja santo, separado para a glória dele. E nós somos tentados em todas as coisas, como Jesus foi. Mas nós não podemos ceder à tentação para viver no pecado. Se você pecar, o caminho é o caminho do arrependimento, é o caminho do conserto, é o caminho da reconciliação com o Pai. Jesus não pecou, Ele nos ensina o caminho para não pecar. Nós vimos nesta noite. Você não precisa viver no pecado. Se porventura você pecou, se porventura você desobedeceu, Ele é a solução, Ele é o Salvador. Ele vai te perdoar, e Ele vai trazer você, reconectar você e trazer você novamente para a presença dEle.
para que você possa andar com Ele em novidade de vida, porque Ele é o nosso Rei. Ele é o reino, o Rei do nosso reino, e nós pertencemos ao reino de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento, e você coloque sua vida diante do Senhor. Eu não sei quais são as áreas que você tem sido tentado, quais são as suas fraquezas, quais são as suas cobiças, quais são as inclinações da sua carne para o pecado, as ofertas que Satanás está fazendo na sua vida. Eu gostaria nesta noite de convidar você a olhar para Jesus, não apenas como um exemplo, mas como seu Salvador, aquele que pode te ajudar a você a vencer as tentações que está tirando você da vontade de adorar, de servir, de obedecer, de fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. Coloque sua vida diante dele agora em oração.